Vladimir Putin. O nome que vem ganhando as manchetes de todos os jornais do mundo inteiro. Quem é esse cara e como ele conseguiu tanto poder assim? Putin é a mente por trás da Rússia há mais de 20 anos e hoje a gente vai explorar a história desse homem que começou a carreira como um espião e hoje se encontra como presidente do maior país do mundo, a Rússia. Vladimir Putin, a história completa. Antes de entrar no assunto do vídeo, é sempre bom contar com a força de vocês e por isso eu quero pedir que se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like para fortalecer e apoiar o Acredite ou Não. Bom, feito isso, vamos começar. Nascido na cidade de Leningrado em 1952, cidade hoje conhecida como São Petersburgo, o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, se formou em Direito com 24 anos e logo depois entrou para o Comitê de Segurança do Estado, popularmente conhecido como KGB. A KGB, para quem não conhece, foi o principal serviço secreto da União Soviética, tendo sido formada em 1954, com duração até 1991. Mas ainda a falar sobre Vladimir Putin, saiba que ele começou a vida profissional como um recruta da KGB, mas não demorou muito para chamar a atenção, principalmente porque ele era fluente em alemão. Sendo assim, ele foi designado para trabalhar como espião na Alemanha Ocidental. Putin ficou por lá até a queda do Muro de Berlim, em 1989, já que uma das consequências desse evento foi justamente o fim das atividades da KGB na Alemanha. Alguns anos depois, o próprio Putin chegou a confirmar que, naquela época, ele chegou a queimar documentos oficiais da KGB para evitar que eles fossem encontrados por opositores e usados contra a União Soviética. Enfim, Putin voltou para sua terra natal e continuou na KGB até a organização acabar em 1991, mas ele não ficou parado depois disso. Putin estudou política, fora que ele cresceu na carreira militar também, tendo deixado a KGB como coronel. Em 1994, ele virou vice-prefeito de São Petersburgo, o que seria o início da sua vida pública. Já nessa época, Putin mostrou suas habilidades políticas, conseguindo vários contatos importantes e benefícios para sua cidade. Putin então deixou a prefeitura de São Petersburgo em 1996, depois que o prefeito que ele apoiava não foi reeleito. Sendo assim, ele se mudou para Moscou e começou a fazer o seu nome por lá. Foi aí que Putin conseguiu entrar no alto escalão da política, fazendo com que a carreira dele decolasse de vez. Primeiro, ele se juntou à FSP, a organização de serviços secretos que foi criada depois do fim da KGB, e em 1998 ele já era o diretor dessa mesma organização. Isso também deu para o Putin um lugar no Conselho de Segurança da Rússia, e em 1999 o cara foi escolhido para ser o primeiro-ministro do presidente Boris Yeltsin, que inclusive foi o primeiro presidente eleito desde a queda da União Soviética. Aqui começam algumas polêmicas. Já que a relação entre Putin e Yeltsin é cheia de controvérsias, primeiro porque o Putin não foi a primeira opção de primeiro-ministro do Yeltsin. Ele substituiu o primeiro-ministro anterior, que só estava no cargo há 3 meses. Existem explicações oficiais e algumas teorias sobre essa situação. Em uma entrevista, o ex-jornalista Valentin Yumashev chegou a comentar que o Putin chamou bastante atenção por causa das suas habilidades e inteligência. Por causa disso, Yeltsin foi convencido de que Putin seria o seu sucessor na presidência. E como primeira forma de apoiar o Putin, o Yeltsin deu para ele o cargo de primeiro-ministro. O cara que falou isso, Yumashev, tem propriedade para falar essas coisas, já que ele fazia parte do grupo de confiança de Yeltsin. Inclusive, foi ele que escreveu o discurso de despedida do ex-presidente. Mas tem também um lado um pouco mais obscuro dessa história. Circulam também alguns boatos de que Yeltsin era corrupto e estava envolvido com desvio de dinheiro. Um procurador-geral chamado Yuri Skuratov, teoricamente, descobriu esse esquema e estava investigando mais a fundo quando Putin decidiu interferir. Aqui o Putin deu jeito de chantagear Skuratov e assim todas as acusações contra o Yeltsin foram retiradas. Yeltsin, percebendo que Putin era um forte aliado, decidiu estreitar a relação com ele, na esperança de ter ajuda caso esse tipo de coisa acontecesse de novo no futuro. Se isso for verdade, o Putin usou os métodos sujos para chegar no poder, e funcionou.
Nesse ponto da história, Vladimir Putin já tinha o apoio do presidente Yeltsin para poder ser o próximo a comandar o país, mas isso acabou chegando mais cedo do que todo mundo esperava, já que Yeltsin decidiu renunciar ao seu cargo de presidente em 1999. Os motivos seriam problemas de saúde, mas o que interessa é que Yeltsin saiu de cena mais cedo do que todos imaginavam, e por conta disso, Vladimir Putin virou presidente interino da Rússia até chegar às eleições. Com a vinda das eleições, Putin finalmente chegou ao poder, virando assim de forma oficial o presidente da Rússia, um dos maiores e mais poderosos países do mundo, no dia 7 de maio de 2000. O mais curioso é que tem relatos de que Putin simplesmente passou a ignorar o ex-presidente Yeltsin depois que venceu as eleições. O próprio Yeltsin, mesmo doente, chegou a ir até o grande palácio de Kremlin para parabenizar o Putin pessoalmente pela vitória, mas o novo presidente da Rússia, Vladimir Putin, simplesmente não apareceu. Isso leva a gente a se perguntar: será que o Putin se aproximou do Yeltsin só como escada para chegar à presidência? Na época, o Putin era um novato na política. Mesmo com o apoio de Yeltsin, seria difícil conquistar o público com tão pouca experiência e nome. Como ele conseguiu? A resposta está no chamado 11 de setembro russo. Nos anos 90, a Rússia estava em guerra contra a Chechênia, buscando anexar o país ao seu território. Durante o governo de Yeltsin, os russos perderam a guerra, mas Putin assumiu os comandos das tropas e começou um novo ataque, conseguindo vencer a guerra. Algum tempo depois, ocorreu um atentado a um prédio em Moscou, ataque esse que terminou na morte de dezenas de russos. O governo botou a culpa desse ataque nos chechenos, dando espaço então para um novo ataque. Já alguns opositores teorizam que o ataque foi orquestrado pelo próprio Putin para alavancar a sua fama na política. Inclusive, um jornalista e um ex-espião já tentaram investigar o caso e foram encontrados mortos anos depois. Independente de ter sido orquestrado por Putin ou não, o caso de fato alavancou a popularidade do político e foi peça fundamental na sua eleição à presidência. O mandato de Putin foi promissor para a Rússia, tanto que ele se reelegeu em 2004. No final de 2007, o segundo mandato de Putin chegaria ao fim sem a possibilidade de uma segunda reeleição, já que as leis russas proíbem esse ato. Porém, Putin deu um jeito de continuar no poder, nomeando o seu primeiro-ministro Dmitry Medvedev como seu sucessor. Medvedev, de fato, ganhou as eleições, se tornando o presidente da Rússia em 2008, enquanto Putin assumiu o cargo de primeiro-ministro. Mas era óbvio que isso era uma jogada para se manter no poder. Enquanto o nome e o rosto da presidência visto nesse período era Dmitry, quem realmente dava as cartas era o primeiro-ministro Vladimir Putin. Mesmo sem ser presidente, Putin ainda comandava toda a Rússia. Isso pode parecer teoria da conspiração, mas essa afirmação se fortalece em 2011, quando Medvedev anuncia o próprio Putin como seu sucessor, e ele ganha mais uma vez as eleições, dando início ao seu terceiro mandato como presidente da Rússia. Nessa época, a duração do mandato da presidência foi alterada, passando a durar 6 anos. Ou seja, ao invés de presidir o país entre 2012 e 2014, Putin comandou o país até 2018, e logo em seguida ele foi reeleito novamente, indo para o seu quarto e atual mandato na presidência. Fora isso tudo, em 2021, a Câmara de Deputados da Rússia aprovou uma norma que permite que o presidente se candidate a 2 novos mandatos seguidos, ou seja, Putin pode continuar na presidência da Rússia até 2036, o que totalizará 36 anos no poder do país. Ao longo de toda a sua presidência, Putin conseguiu levantar a Rússia economicamente, reerguendo o país depois da queda da União Soviética. Isso tudo torna o Putin um político extremamente popular entre os russos. Muitas pessoas respeitam e também temem esse homem. Para um lado, o homem do povo que faz de tudo para levar o seu país para frente. Mas para outro, um ditador que coloca os próprios objetivos à frente das relações públicas e internacionais. Quanto às relações internacionais, Putin se mantém parcialmente aberto a relações com outros países, incluindo os Estados Unidos e Brasil, fazendo inclusive parte dos BRICS, uma organização que busca desenvolvimento econômico para países emergentes, ao lado do próprio Brasil, Índia, China e África do Sul. Porém, ele já demonstrou diversas vezes desaprovação a ações das Nações Unidas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Putin também levou a Rússia à Segunda Guerra da Chechênia e à Revolução Laranja, além de se envolver também na Revolução Síria.
Putin também ordenou a invasão à Geórgia quando o país se aproximou da OTAN. E isso nos leva aos tempos atuais com a guerra contra a Ucrânia. Putin está à frente desse novo conflito, que assim como foi a invasão à Geórgia, também foi iniciado por conta da Ucrânia demonstrar interesse em se juntar à OTAN. As decisões tomadas por Putin nessas guerras levantam a repúdia de diversas pessoas dentro e fora dos governos em todo o mundo e nos faz perguntar como será o futuro político de Putin após esses trágicos episódios. Será que Putin conseguirá se manter no poder até 2036, como está sendo previsto? Isso só o tempo dirá. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço novamente que você curta o nosso vídeo para apoiar o nosso projeto. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro de todos os nossos vídeos. Valeu e até a próxima!